Não importa, não é documento. Vamos chamar um cara que é um super especialista no assunto? Bom dia, Fabrício. Como é que você E tá? aí, Randy? Oi, Thalita. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Prazer em revê-la. Prazer. O Randy é Olha biólogo, especialista em várias pragas, e ele veio aqui para falar sobre aranhas com a gente. Isso. Exatamente, porque essas aranhas venenosas, elas vivem muito bem em ambientes urbanos e domésticos também, né? E podem se esconder ali, como a gente falou, em roupa, calçado, atrás de móveis, por isso todo o cuidado é pouco. Aliás, a gente tem um número aqui, no ano passado foram notificados mais de 44 mil casos de picadas de aranha no Brasil, com 47 óbitos confirmados, e só nos primeiros 5 meses deste ano, ou seja, de janeiro a maio, já foram registrados mais de 19 mil casos com 23 óbitos. É muito impressionante esse número. Sim, e é um prazer estar com vocês aqui, esclarecendo questões a todos os telespectadores aqui do programa Mais Você. Um fato curioso que você falou, Fabrício, é o fato de que você falou pra mim. Eu encontro essa aranha, você falou também, Thalita. Eu fui invadida por essa aranha. Essa é a Phocus phalangioides. É uma aranha que não oferece risco algum a nós. Ela tem ferrão, mas a picada dela é muito sensível, mas ela não oferece risco de saúde a nós. Agora, se você tem a presença dessa aranha nesse local, você está apto e aberto a ser invadido e ter a presença dessas que a gente vai mostrar aqui hoje. Inclusive, ó, pera aí, fica aqui com a gente, porque a gente tem um caso aqui para mostrar, gente, uma história, assim, muito perigosa da dentista Nara Caputo, que ela é de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ela teve momentos, assim, super complicados depois de ter sido picado por essa aqui, ó. Por uma aranha marrom, que é pequenininha, parece inofensiva, só que não. Presta atenção no que aconteceu com ela. Põe o VT aí pra gente, por favor. Vamos ver. Eu estava numa quadra de beach tênis com as colegas e era à noite e estava tendo uma festinha de aniversário. Eu estava descalça, tinha uma grama, em frente tinha uma mata da quadra. Então eu jogava um pouco, a gente vinha se divertir um pouco, né, no aniversário, eu jogava mais um pouco e voltava. No outro dia pela manhã que eu identifiquei, né, que tinha alguma coisa estranha na minha perna, parecendo um espinho, um pelo inflamado. Nós só identificamos mesmo que era aranha depois do tipo de lesão que foi se formando, né? Que era amarelinho, estava escurecendo, já estava ficando escuro mesmo, amarronzado. Uns 4 dias depois, uma colega que joga beach tênis comigo, que ela é médica, ela olhou e falou assim, Nara, isso está com cara de picada de aranha. Imediatamente, a Nara começou a medicação com corticoide e antibiótico. Acabaram os remédios e a lesão ainda estava instalada, né? A lesão não melhorava, a necrose estava maior, a área de irritação em volta da lesão também estava maior, aquele irritado, um vermelho muito grande, estava inchado também. Essa minha colega alertou e falou assim, Nara, vai porque tem que debridar essa região. Debridar é remover essa área necrosada mesmo, cirurgicamente tirar mesmo. A médica que fez a cirurgia falou que não chegou a acometer músculo, mas acometeu algumas camadas da pele e chegou na área de gordura ali embaixo. Depois da intervenção, um contratempo. Os pontos não seguraram e foi preciso ainda mais cuidado. Aí eu tratei essa pele para cicatrizar essa pele ficar boa. E aí quando ela estava boa, que aí foi cerca de 1 mês e meio depois da primeira cirurgia, aí foi indicado um enxerto para tampar. Deu 1 mês, voltei a jogar meu beach tênis. O beach tênis é minha paixão, eu voltei, mas assim, as meninas todas, né, ficaram todas traumatizadas, todas as colegas. A gente fecha as bolsas a gente deixava no chão. Agora a gente fecha as bolsas quando ficam próximos à grama, essas coisas, o calçado, a gente bate antes, olha. Então, tá todo mundo muito mais alerta, né? Depois dessa história toda, a Nara ganhou uma nova e inesperada parceira. Lagartixa é uma excelente aliada nossa, porque ela é a predadora natural. Eu amo lagartixa agora. Você não tem mais medo? Não, eu amo lagartixa. Eu não sou muito de ter medo, não, mas lagartixa agora eu tenho uma verdadeira paixão.
Nossa, Nara, que susto, hein? Que bom que ela compartilhou essa história com a gente. Sim. Ou seja, é bom ter lagartixa em casa. A lagartixa, ela é um predador natural de insetos indesejáveis, tais como barata, libélula, aranha, até mesmo escorpião, ela é capaz de se alimentar. Agora, muitas pessoas têm repulsa à lagartixa, Sim, né? a maioria, né? Então, infelizmente, quando a gente faz um correto controle integrado de pragas, a lagartixa sucumbe, ou seja, ela morre também. E a lagartixa, ela é uma boa ferramenta, mas a melhor ferramenta para você ficar livre e prevenido contra a presença desses organismos indesejáveis é o controle integrado de pragas na sua residência. É. Bom, o que aconteceu com a Nara aí que a gente viu na reportagem? Como ela demorou para perceber a picada, ela acabou perdendo o prazo para aplicar o soro antiaracnídeo. Esse prazo é de 24 horas, podendo chegar a 48 horas em alguns casos. Né? Isso. E esse é o soro que previne a necrose, gente. Foi aí que ela precisou, né, tirar a pele que ficou ali comprometida pelo veneno. E uma questão curiosa, e se você me permite a colocação, é que quando você é ferroado pela aranha marrom, o Lexócides, que a gente está expondo aqui, Sim. você não percebe. Porque não dói. É absolutamente inofensivo. Que é essa aqui, gente, essa aqui. Ou seja, a menor de ela todas que a pica, gente tem você não aqui. sente absolutamente Você nada. não sente, e até pelo tamanhinho dela, a gente consegue notar. Parece muito inofensiva, né? Então, assim, ela tem um tamanho muito pequeno. E é inversamente proporcional ao risco que ela oferece. Por quê? Porque como você não percebe a picada, então, passados alguns dias... Que foi o que aconteceu com ela, né? Aí ela Demorou. tem o edema. Ela tem a infecção. Não associa, né? Ela não associa, porque como já a aranha armadeira... Eu acho que é um pernilongo, uma espinha. Uma espinha. E aí mexe, aperta, entendeu? O mosquito que picou, e aí você aperta. E é tudo que você não pode fazer, porque sua mão está contaminada. E aquele tecido fica necrosado. Ó, ali, essa imagem que a gente está vendo, já está em que estágio aí? No segundo dia, primeiro dia? Não, aí já passados alguns dias, tá vendo que ele tá amarelinho? Dessa coloração amarelinha, ela vai adquirir o vermelho e repentinamente o preto. O preto já é a fase final. E no caso da nossa telespectadora, ela teve muita sorte que não teve que amputar o membro. Recentemente agora, na Praia Grande, tivemos a ocasião de pessoas que tiveram problema com a aranha marrom. É importante salientar que a aranha marrom está presente dentro da casa da gente, muito mais do que a aranha armadeira e do que a aranha caranguejeira, e ela fica escondida em gavetas de armários, de escritórios, de despensa. Então, você tem aquela sala do DML na sua casa, onde você guarda produto de limpeza. Então, ela adora ficar ali nos cantinhos. Escondidinha. E ela está aqui na fase adulta, ela pode ser menor do que isso ainda, e ainda assim ser ruim pra gente? E ainda assim... Muito venenosa. O veneno dela, ela tem essa característica peculiar, ou seja, você não percebe que foi picado. Então, eu que sou especialista, se tomar uma picada, não consigo identificar que fui de fato picado por uma aranha marrom. Fico em alerta, sempre estou em alerta, mas uma pessoa que não conhece, que não tem a riqueza de informações, ela acaba... se perdendo durante a infecção no lugar onde foi picado. E nessa época de inverno, por exemplo, que a gente vai entrar agora, é pior, assim, pra encontrar ou não? Ela pode aparecer em qualquer época do ano? Olha, diferentemente desses porque aranhas são aracnídeos. Aracnídeos é o ano todo. Diferentemente dos insetos, aquela história da formiga, né? Ela trabalha no inverno para aproveitar o verão e vice-versa. Não, aranha é o ano todo. E como que a gente se previne? Então é sempre fazer o controle de pragas na sua residência, não deixar resto de material de construção no quintal. No caso, a aranha armadeira, a aranha caranguejeira utiliza isso como um abrigo, como um refúgio. Você analisou muito bem, a telespectadora falou, você sempre fazer uma pré-inspeção em tapete, carpete, sacudir cortina, roupa, né? Toalha de rosto. Nesse frio. No bebê, no bebê do neném. Sim. Quer dizer, em todos esses locais são fatores que vão facilitar você identificar o problema na sua residência. Vamos falar agora da armadeira, que também é perigosa, e Isso. da caranguejeira. Quais são as características dela? Primeiro da armadeira. A armadeira, ela tem uma característica... Por que a armadeira? É uma aranha agressiva, é uma aranha que destemida. E por que a armadeira? Porque quando ela se sente ameaçada, ela se arma. E enfrenta o predador. É uma aranha muito valente. Não mata, mas a sua picada causa uma dor muito intensa.
E, dependendo da ocasião, se a pessoa ela pode desenvolver, de acordo com o veneno, um choque anafilático, por isso os óbitos. Você vê que a quantidade de número de casos é enorme, mas os óbitos ainda são pequenos. Por quê? Porque ela não tem um efeito devastador do seu veneno, assim como o escorpião. Ele não é neurotóxico, vamos dizer assim. Ele não afeta o coração e nem o cérebro. Mas é uma aranha que tem que tomar cuidado com ela. E o conselho que eu dou é não sair matando a aranha à torta direito. Quer dizer, esses animais, eles têm a função no meio ambiente, que é controlar barata, a presença de barata, de organismos indesejáveis na sua residência. Mas é uma aranha que também muito comum, principalmente aqui em São Paulo. É uma aranha que você encontra em áreas externas de residências, em condomínios residenciais, condomínios corporativos. Então, é uma aranha muito comum de ser encontrada. Tá. Só voltando para marrom, você falou para não matar, né? Mas é um bicho pequeno, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa inclinação. É um pernilongo, uma barata, você vai lá e mata. E uma aranha você também tem essa tendência de matar. Isso. Não é para fazer isso. Faz o quê? Olha... Uma aranha na sua casa não vai matar, vai fazer o quê? Fabrício, no caso da aranha marrom já é diferente. A aranha marrom, ela precisa ser aniquilada pela gravidade dos acidentes que ela causa. Sim. A aranha armadeira, óbvio, se você tá no quintal, seu filho tá brincando... Se você vir uma aranha dessa na sua casa, deste tamanho, você não mata, ela né? assusta muito mais que a marrom, né? Esse que é o perigo. O visual dela é mais agressivo, Sim. né? Ela causa aquela ojeriza, ou seja... Então, se você tá com o seu filho brincando, você vê uma aranha armadeira, cara, você não vai afastar ela, você vai pisar nela, vai matá-la, enfim, vai tirar do seu caminho. E ela é o tipo que faz teia normal em casa? Nenhuma dessas aranhas que estão expostas aqui no programa hoje fazem teia. Aliás, São as mais venenosas e elas não fazem teia. Não fazem teia. Olha que curioso. As aranhas que fazem teia é aquela aranha que você teve inadvertidamente Sim. um problema lá no Projac. E aquela que tem as pernas longas, que são bem coloridas, que gostam de jardim, elas fazem teia, elas têm aquele aspecto agressivo, mas essas aranhas são inofensivas. A gente tem que tomar cuidado com essas aranhas que se escondem no ambiente. Então se esconde, como eu falei, em gavetas, em armários, em tapetes, em carpetes, em cortinas, em sapatos, enfim. Então, beleza. Então, vamos para essa aqui. Caranguejeira. É venenosa? Não. Essa é a Cantoscurria geniculata, a aranha caranguejeira. Ela eu tenho um sabor especial porque, apesar do tamanho e do aspecto agressivo, óbvio, se a gente vê as três, fala, eu não quero essa perto de mim. Mas ela não tem veneno. Ela tem a arma dela é um par de quelíceras, um par de ferrões que ela tem na parte anterior do seu abdômen. Mas o principal... Você consegue mostrar pra gente esse ferrão? Esse aqui, ó. Essa é que a Sônia Bride estava nas mãos, isso, isso? Mas olha, sem ferrão, né? Aqui, sem ferrão, ó, tiraram. a gente consegue ver, ó, o tamanho do ferrão, ó. Nossa. Esse aqui é o ferrão dela, ó. Olha, nossa, mas tá escondido, a gente não tem ideia do tamanho. Paradinho que ele te acha. Rapaz, olha Aí. só. Vira Vira um pouquinho, vira. Aí, ó, é isso aí. Esse é o ferrão, ó. Ou seja, ali na reportagem Nossa. tiraram o ferrão. É claro. Porque ela pica e apresentar dói também. Não, ela é super agressiva. Ela vai picar, você vai morrer de dor, mas você não vai ter problema no que diz respeito a veneno. Diferentemente da armadeira e da marrom. Entendi. E ela tem uma característica peculiar interessante também. No caso de ela ser afortunada, dela ser invadido o seu espaço, quem que preda esse animal na natureza? Gato do mato, jaguatirica. Então, a arma principal dela é friccionar o abdômen e liberar pelos urticantes. Que são esses pelinhos aqui que ela tem. Do predador. E aí vão afugentar. Vai causar uma alergia. Como a gente sabe, jaguatirica é um felino. Então, os olhos, o nariz são os principais... meios de que ela nota o ambiente. Então, quando esses pelinhos vão no focinho e nos olhos, ela se irrita e vai buscar alimento. Então, nessas todas aqui, e que aquela fininha que a gente mostrou, a perna longa, por ordem de perigo, a marrom está em primeiro lugar. É a mais perigosa. É a mais perigosa. A marrom é um alerta que eu quero fazer a todos. Ficar de olho, porque geralmente as picadas com aranha marrom causam esse efeito que a gente viu na reportagem. E como que eu já falei das dicas de prevenção, mas ficar alerta, ficar de olho. E aí, você falou, tem que contratar realmente uma empresa que faça esse serviço especializado, né? Isso, uma empresa de controle integrado de pragas. Lá a gente tem a ARB, controle de pragas, mas deixar sempre à frente de um biólogo acostumado a esse tipo de ação, porque o biólogo possui o protocolo adequado, a metodologia adequada
adequada, o inseticida adequado para causar a eficácia na sua residência e trazer segurança também para o morador, para a sua família. Mas Vamos lá. Tem criança em casa, Importante, super importante controlar. Tomou picada. Ou desconfiou que tomou uma picada de aranha. O que tem que fazer imediatamente? Bom, se for no caso da aranha armadeira e da aranha caranguejeira, você já vai sentir a dor terrível. Então, analgésico, uma dipirona, um analgésico. Se começar a complicar, você sentir que a glote está começando a coçar, começando a querer fechar, você está tendo o início de um choque anafilático, tem que se dirigir a uma unidade básica de saúde, a um hospital. Se for a da marrom, você não sabe Como se é? né? Como Você não identificar, sabe. né, Não sabe na se hora, porque você não sente. Mas de repente você viu a aranha, né? Você foi picado, você conseguiu identificar. No caso Ela da morre, aranha... ela pica e morre? Não. Pica e continua viva. Ou seja, ela ativa pode picar várias vezes. No caso da aranha marrom, a dica que eu dou é sempre ficar alerta a qualquer picada na sua pele, seja no braço, seja no antebraço, seja na mão, seja no punho, seja no pescoço. Por quê? E no caso de você ser picado, não espremer, não ter acesso com a mão. Sim. Você faz uma asepsia da mão com álcool para poder verificar E hospital? antes. E se encontrar Hospital, aranha... Tem que ir, porque quanto mais cedo o Posto de diagnóstico... saúde ou hospital, tem que ir. Quanto mais cedo o diagnóstico... Melhor. Muito melhor. Porque tem o tempo ali de 48 horas pro soro. E outra coisa, se você deixa muito tempo, como eu falei, se aquela coloração começa a ficar Vai preta... necrosando. Vai necrosando e em muitos casos tem que amputar o membro. Ai. Amputa o dedo. Necrosar, o que é necrosar, gente? É apodrecer. Apodrecer a pele. A pele morre. Você foi ali, precisa ó, extrair, que começou a que foi o que acontecer. aconteceu com ela. Exatamente. Aí já está num estágio mais avançado, mas começa com uma picadinha que você confunde com qualquer outro inseto. Com uma espinha. Uma espinha. E aí você tem que fazer até o debridamento. Debridamento, importante esclarecer. Pessoal, não tem anestesia, é a raspagem da pele ali, a E sangue dependendo frio. do membro, não tem o que fazer, precisa amputar. Tem que cortar, porque aqui você não tem carne suficiente para chegar. E se chega no osso essa picada... Tem que tirar. Tem que tirar. o membro Agora, fora. uma dica importante, né, para se por acaso a pessoa achar a aranha, tirar uma foto, né, para conseguir mostrar, Isso. olha, era essa aranha aqui. Isso. Para identificar. No caso de aranha e no caso de escorpião, no caso de lacraia Vamos falar também. rapidinho aqui do escorpião que você trouxe pra gente? Esse aqui é o mais venenoso? Olha, se a gente tivesse aqui o UFC dos animais, esse aqui é o Titius cerulatus, o escorpião amarelo. É uma das espécies de escorpiões mais venenosos do mundo. E aparece muito? É muito comum aqui em São Paulo. É um A animal... Ana Maria levou uma picada há pouquíssimo tempo na fazenda dela, né? No banheiro. A sorte... E ela foi rápido pro hospital. E era o escorpião marrom. Marrom. Se fosse o amarelo, o nível de agressividade do amarelo, apesar do marrom ser maior, mais robusto e causar uma agressividade, assim, um aspecto mais violento, vamos dizer, ele é menos... Os menores são piores. O amarelo é o pior. E ele vem crescendo... Mas eu digo, no caso da aranha, né? Que também é pequenininha, o escorpião, que também é menor. E que tem um efeito devastador no organismo quando ele pica, né? E ele está aparecendo muito em área urbana, né? Urbana. E essa é a grande preocupação agora. Isso se deve a diversos fatores, mas principalmente a primariedade do mercado, a quantidade de terrenos baldios. A gente costuma dizer que o Brasil, ele é um país continental, né? A gente tem cidades aqui que são verdadeiros países, em comparação com a Europa e Estados Unidos. Então, o que a gente precisa fazer é justamente isso, é evitar a proliferação desses animais, apesar de que eles estão amplamente já distribuídos em todos os estados do Brasil. E essa picada dói? Não, picada dói muito e dependendo do local da ferroada, perto da cabeça ou do coração. É fatal. Da quantidade de veneno inoculado, haja vista que o escorpião tem um ferrão liso, ele pica quantas vezes forem necessárias. Da quantidade de veneno inoculado e do último tempo que ele se alimentou, a ferroada é fatal. E a gente está tendo casos fatais praticamente todos os meses aqui no Brasil. Agora, é um alerta que não é pra gente ficar também desesperado, tá, gente? Começar a caçar ali aranhas pela casa. É só pra todo mundo realmente ficar bem informado, né? Sim, sem pânico, mas é importante saber. E identificou que foi picado? Ah, parece de uma aranha? Como a Thalita falou, tira a foto e corre para o hospital. Não vamos perder tempo. E não manuseia o ferimento com as mãos. Isso. Porque aí você vai... Foi um prazer estar com vocês. Andy, muito obrigada. Segunda vez aqui com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, viu? Contem Muito comigo obrigada. se esclarecer qualquer questões ambientais. Obrigada nesse pelas sentido. explicações. Muito obrigado. Obrigada, Tchau, viu? tchau.